Olá, muito bom dia. Encontramos-nos na cidade de Valongo para entrevistarmos o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, e encontramos-nos na oficina da Regueifa e Biscoito de Valongo, um dos equipamentos mais recentes deste município da área metropolitana do Porto, um equipamento importante porque significa que Valongo tem de alguns meses a esta parte um espaço para promover e divulgar uma das suas principais tradições em termos da atividade económica que tem sido desenvolvida ao longo das últimas décadas. A produção da regueifa e dos biscoitos estão apreciados em todo o país. Temos connosco o Sr. Presidente da Câmara Municipal, José Manuel Ribeiro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sr. Presidente, encontramos aqui, de facto, num espaço extraordinário, um espaço bonito, que eu já tive a oportunidade de visitar. Este é um espaço que foi criado recuperando um edificado antigo, que existia já aqui na cidade, mas um espaço que foi criado por aquilo que eu percebi numa breve observação que fiz, com a preocupação uma preocupação pedagógica, com a preocupação de criar condições para transmitir, nomeadamente aos mais novos, aquelas que são as raízes, as tradições do concelho de Valongo. Bom dia, obrigado pelo simpático convite e parabéns pelo projeto de comunicação. Deixe-me dizer-lhe isto, que isto é muito importante. Nós vivemos dias e tempos desafiantes para as nossas comunidades em todo o mundo e, portanto, eu tenho muita admiração por quem tem projetos de informação, de comunicação, porque essa é uma das formas de nós darmos mais instrumentos às pessoas para combatermos a desinformação. A desinformação é hoje um desafio societal, portanto, parabéns e boa sorte. Também não é fácil. Não é fácil. Sobre o que dizia a propósito daqui da oficina de promoção da regueifa e do biscoito. Finalmente abriu. É das coisas que mais me custa como autarca. Abriu recentemente, há poucas semanas. Sim, abriu. Também a pandemia veio atrasar muita coisa. Veio adiar, veio atrasar, veio introduzir aqui dificuldades, mas finalmente conseguimos abrir. Abriu já há uns meses, depois teve que encerrar devido à pandemia. Nós estamos ainda em pandemia. Exato. E surgiu, e eu digo-lhe isto com muita sinceridade, é um espaço, é um dos vários espaços que nós vamos disponibilizar, no fundo, deixar aqui a esta comunidade extraordinária do Concelho de Valongo, quer em Alfena, Irmesinde, Sobrado, Campo e aqui em Valongo, sede do Concelho, como ferramenta para dar esperança às pessoas. Eu, recordo-me bem, quando me candidatei a primeira vez em 2013, a segunda vez, dizia que a principal tarefa de um autarca é, efetivamente, dar esperança às comunidades. E hoje estou perfeitamente convencido disso. E isso tem que se traduzir. Uma das formas de dar esperança aos territórios e às comunidades de pessoas é apostar claramente na cultura. Não só na qualidade de vida, no apoio social, na educação, mas a cultura é um dínamo. Lembra-se aquelas bicicletas antigamente, quando se encostava ao dínamo junto à roda? A cultura é algo, repare que a cultura é uma matéria que nem sequer está nas instâncias comunitárias, é mesmo nacional. A cultura é nossa, é identitário. A cultura é onde nós podemos descobrir como oferecer narrativas, tocar nas ruas, bater à porta das famílias. Por exemplo, aqui na regueifa e no biscoito, era uma história que todas as pessoas desta terra conheciam, mas ninguém contava. Estamos a falar de 400, 500 anos de história em torno do pão, da regueifa, mais tarde por adaptação ainda se produz o biscoito. Aqui no Conselho, Sr. Presidente, ainda se produz regueifa? Surgiu quando me pergunta, isto é algo que surgiu aqui há muitos anos, nesta terra, fruto, não se sabe muito bem qual é, digamos assim, a razão. Há quem aponte a presença dos romanos, como sabe, há aqui uma marca profunda. Temos aqui uma das principais portas da entrada no Parque das Serras do Porto, que foi também uma conquista recente de 3 municípios, Valongo, Paredes e Gondomar. A sede é aqui. Há quem aponte o facto dos romanos, e também os romanos fabricavam o pão. Há também quem aponte o facto dos nossos rios, o Ferreira e o Leça, terem características, apesar de não serem grandes rios, são rios onde há, digamos assim, a força da água permitiu a existência de muitos moinhos. Há muitas razões. A verdade é que surgiu aqui uma especialização em fabrico de pão. Pão, regueifa, depois mais tarde, por pura adaptação comercial, surgiram os biscoiteiros
e durante muitos anos a Valongo foi o grande fornecedor de pão ao Porto. Ainda hoje os biscoitos e a regueifa de Valongo é afamada, a sopa seca, só que isto estava esquecido. E aquilo que nós fizemos a partir de 2014 com a Feira da Regueifa, com o termos colocado imagens antigas nas paredes nas ruas, tatuamos, entre aspas, as ruas, começarmos a contar histórias, as recriações, foi exatamente tornar visível, dar vida, despertar algo que já existia. E o mesmo estamos a fazer com o brinquedo em Alfena, mas também em Irmesindo, porque é uma história que liga as duas cidades, e também na parte das serras, a parte religiosa. Nós, quando em 2014 avançamos com uma estratégia de comunicação turística, digamos assim, foi alavancada naquilo que são as nossas tradições. Nós temos aqui um dos mais importantes santuários diocesanos, a Santa Rita. Aliás, que é uma santa extraordinária, é a santa das causas impossíveis e, portanto, que tem hoje uma força muito grande junto das pessoas que precisam muito da fé. Mas também a Ardósia, a Pedra Negra, somos o principal território de extração da ardósia. Ainda há muita atividade económica? Ainda há, hoje existem 2 empresas, já existiram mais empresas, é uma atividade importantíssima. Ouça, a empresa mais antiga do Concelho de Valongo, as Lousas de Valongo, tem 150 anos, uma empresa que tem a sua gênese numa empresa inglesa, e a ardósia ainda hoje é uma matéria-prima, é uma pedra bonita, lindíssima, que se extrai das entranhas do nosso território. É uma história a que está associada muito sofrimento humano. A forma como era extraída a ardósia ceifou muitas vidas, deixou uma marca humana muito forte que nós contamos. Nós tivemos o cuidado de não esconder. Eu acho que é importante conhecermos sempre a riqueza da história e, claro, também depois tentamos encontrar formas interessantes de promover. Nós chamamos aos quadros de lousa os ai-pedras, não é? Juntando a história do ai-pedra ao ai-pedra. Mas também as bugiadas e as mouriscadas, que é uma festa, aliás, a maior festa de solstício de verão, que corresponde à vila de Sobrado, justamente a olhar para que é uma festa única, é um património imaterial único, que estamos agora em fase de registro nacional, digamos assim, no Registro Nacional de Património Imaterial, porque de facto é algo muito invulgar. Não tem nada a ver com os caretos não têm nada a ver. Esta festa é solstício de verão. Tem as suas ligações, tem as suas origens, provavelmente, a tradições pré-cristãs. Provavelmente, não sabemos. A verdade é que nós, em torno destas marcas, serras e rios, regueifo e biscoito, brinquedo tradicional, ardósia, bugiadas e património religioso, estamos desde 2014 a tentar mudar algo importante neste território, que às vezes as pessoas não têm a noção. Valongo é um território metropolitano. Primeira Coroa. É um território muitas vezes considerado um dormitório. E aquela pergunta que nós fizemos quando iniciei funções, eu sou autarca há 7 anos, 7 meses e 25 dias, faz exatamente hoje 7 anos, 7 meses e 25 dias. Quando começamos esta caminhada extraordinária, porque ser autarca é de facto uma oportunidade extraordinária de servir as pessoas, nós temos que nos resignar a ser para sempre um simples dormitório. Eu disse não, e muitas pessoas acreditaram não. E é isso que fazemos todos os dias. Grande parte do trabalho autárquico aqui feito não serei eu a ver o resultado, mas também considero que os melhores investimentos são aqueles em que nós não somos os cortas-fitas. Muito bem, Sr. Presidente. Vamos para questões mais concretas. Falámos há pouco do brinquedo tradicional. Está projetado. Arrancou há dias, finalmente. Exatamente, a Alfena vai ser uma realidade esse espaço. Oficina de promoção do brinquedo tradicional português. Sim, vai ser uma realidade, está em curso, é uma obra de 3 milhões e 600 mil euros. O que é que vamos encontrar nesse espaço? Vamos encontrar um espaço também com a mesma filosofia, portanto é um espaço de memória, como este aqui também é, memória em torno do brinquedo. O brinquedo é uma indústria, digamos assim, importantíssima. O brinquedo tem muito a ver com as sociedades humanas. Se for ler sobre o brinquedo traduz muita coisa. A moda traduz os momentos mais bélicos, nos brinquedos mais de guerra. O brinquedo é claramente uma indústria. Por exemplo, a Alemanha, que é um país onde havia uma fortíssima indústria do brinquedo, mostra muito isso.
é daquelas indústrias, é daquela atividade humana que é um espelho muito forte da sociedade humana. E, portanto, nós temos os maiores fabricantes de brinquedo tradicional, estamos a falar de brinquedo em madeira, em plástico, em chapa, Flandres. Houve depois também um fabricante ou outro que fazia num material muito específico. Mas esse brinquedo é originário de Irmesinde e de Alfena. Em boa hora, a Junta de Freguesia lançou a ideia de uma oficina, de um museu. Nós depois propusemos chamar oficina, porque a oficina é mais dinâmico, é menos estático. E então o que é que vamos encontrar? A memória, mas também o futuro. A ideia é salvaguardarmos a memória, como aqui, mas também termos um espaço, digamos assim, de experimentação, como aqui temos, no primeiro andar. É possível, no fim da visita... as pessoas podem fazer biscoitos. Claro, podem fazer um biscoito. É o espaço mãos na massa. Sabe que as pessoas gostam muito também das experiências sensoriais. Isso é que dita o futuro das coisas. Tem passado por aqui muitas crianças. Muita gente, famílias. Famílias. As crianças vêm, chamam o pai, a mãe e o avô e a avó. Intergeracional. E o brinquedo também. Aliás, o brinquedo tem uma força, repare, já imaginou um objeto tão poderoso como o brinquedo? O brinquedo junta o avô, o filho e o neto. Ou o avô, a avó, o pai e a mãe. É um brinquedo, é uma ferramenta, é um instrumento poderosíssimo para juntar gerações. E, portanto, é isso que nós estamos em conjunto, com o apoio do Sr. Presidente da Junta de Alfena e da comunidade de Alfena e de Irmesinde também, do Sr. Presidente da Junta de Irmesinde, estamos a construir mais um elemento que vai ser um pretexto para pessoas do Conselho, mas de fora do Conselho, virem cá conhecer este extraordinário Conselho, como fizemos em Sobrado, quando convertemos o Centro Cultural no Centro de Documentação da Bugiada e Moriscada. Está todo o ano aberto, não é? Como já existia aqui em Valongo o Museu da Lousa, em Campo, e, portanto, lançamos posteriormente a Bienal da Ardósia, que dá futuro às coisas. Está a ver? Esta preocupação de garantir a memória, mas também fazer uma ponte com o futuro. Porque, repare, uma Bienal, se calhar diz-me assim, mas não havia aqui uma Bienal. Não havia uma Bienal. Uma Bienal é uma oportunidade que nós temos, é um pretexto para convidar artistas, escultores, de todo o mundo, e dizer-lhes, olha lá, peguem nesta matéria-prima, nesta pedra negra lindíssima, com muita potencialidade, e façam arte. Porque depois isso fica no território. E é esta a lógica da atuação que nós trouxemos. Portanto, os novos passos de Conselho, que é um projeto sobre o qual a Câmara tem vindo a falar. O Sr. Presidente há pouco disse-me que no início, em off ainda, antes de começarmos a entrevista, a obra está já lançada, portanto vai ser uma realidade. Os passos de Conselho está a decorrer a contratação. Processo de contratação. Estamos em processo de adjudicação e agora vai seguir para Tribunal de Contas. Vão ser uns passos do Conselho especiais, no sentido em que vai muito para além do edifício político e administrativo. A proposta é nem sequer se chamarem passos de Conselho. Casa da Democracia Local, inspirada numa trilobite. Sabe, o Conselho de Valongo é um conselho difícil do ponto de vista de identificar um elemento, uma marca, que seja agregadora de todo o conselho. Porque tem a ver com a história deste conselho. Este conselho nasce a partir de territórios de 2 conselhos, a Guiar de Sousa, a zona de Sobrado e Campo, e Terras da Maia. Valongo, Irmesinde e Alfena eram terras da Maia. E a partir, em 1836, quando nasce o Conselho de Valongo, é constituído a partir desse território. Inicialmente também esteve Gandra, durante muito pouco tempo, e depois foi integrado em Paredes. Nosso concelho vizinho, irmão, e que temos uma ótima relação. Nós fazemos fronteira com Paredes, Passos de Ferreira, Santo Tirso, Gondomar e Maia. São os nossos concelhos vizinhos, são 600 mil pessoas aqui à volta. E, portanto, o concelho nasce desses 2 territórios e é difícil termos um elemento que, digamos assim, este elemento representa todo o território. E chegamos a uma proposta curiosa. Nós percebemos que a marca mais antiga neste território é geológica. São os fósseis das trilobites. Toda esta zona que vem de Esposenda, Castro Daire, esta zona chama-se Anticlinal de Valongo, que atravessa a Arouca. Temos uma ligação profunda à Arouca. A Arouca também tem ardósia, também tem trilobites. E então surgiu a ideia, foi um desafio meu, desafiar no sentido de pensar num edifício que homenageasse as trilobites. E a arquitetura teve esta capacidade notável
de transformar uma trilobite numa proposta de um E o edifício. que é que vamos ter nesse espaço? O espaço é um espaço como uma praça. A praça corresponde ao corpo do animal, da trilobite, é uma praça da democracia, e a cabeça o corpo, digamos assim, na parte da cabeça, é o edifício. É um edifício não muito alto, restos são 2 andares, que tem funções claramente administrativas e políticas, mas também culturais e educacionais. E que valências é que vai É um disponibilizar? espaço brutal onde terá todos os dias as pessoas irão tratar de assuntos administrativos, políticos, mas também irão visitar um espaço de visitas virtuais, que é uma coisa que me toca muito. Repara, a maior parte das pessoas nunca irão ter recursos financeiros para ir visitar o mundo, para conhecer o mundo. E aqui neste espaço, os nossos jovens, os jovens de outros territórios, as pessoas os mais séniores, podem visitar o mundo a partir do virtual. Mas vai ter também uma sala da democracia preparada para inúmeras atividades, com uma galeria para exposições, para arte, cultura. Vai ser um espaço onde, por exemplo, os eleitos, todos os eleitos, sejam os que governam, sejam os que não têm pelouros, estão no mesmo espaço. Um espaço digamos assim, de cidadania ativa. E este tipo de espaço é marcante. Espero, e sinceramente espero mesmo, que a comunidade saiba tirar todo o potencial deste espaço. Este espaço é espaço marcante e este território precisa. Nós estamos há 30 e tal anos, temporariamente, no resto do chão de um edifício de habitação, o que não é nada digno. E, portanto, as pessoas, inclusive, às vezes nem sabem onde é que é a Câmara Municipal de Valongo. Portanto, acho que damos aqui também um salto para, digamos assim, entrar num novo ciclo do Concelho de Valongo. O Concelho de Valongo tem 100 mil habitantes. É o 25º Já estamos concelho. com 100 mil habitantes neste momento. Sim, cerca de 100 mil. É o 25º concelho no país em população. O Sr. Presidente disse recentemente que é um dos concelhos onde se tem verificado um crescimento mais acelerado em termos de crescimento da população, de aumento da população. É dos concelhos onde há mais crescimento populacional. Aqui na área metropolitana, juntamente com a Maia, são, aliás, os únicos concelhos que estão a crescer. E na região norte também. Isso significa também um esforço acrescido para o município. Significa que é um concelho que é muito atrativo, é um concelho próximo do Porto, que é atravessado, tem vias de rodoviárias muito rápidas. Nós temos as autoestradas, A41, A3, A4, temos 2 linhas de caminho de ferro e no futuro iremos ter também aqui a linha do Sousa. Devia-se chamar a linha de Ferreira, porque ela é quase toda ao lado do Rio Exatamente. Ferreira, mas chama-se Sousa, tudo bem, nós respeitamos isso. É muito rápido chegar ao centro da área metropolitana, mas também, repare, segundo a CCDR, aqui há 2 anos, é um dos concelhos onde há menos carga, digamos assim, fiscal das pessoas. Somos o 6º concelho, quando se olha para o custo mensal de água, saneamento e resíduos sólidos, somos o 6º concelho mais barato na área metropolitana. Mas ainda há margem, Sr. Presidente, para baixar a taxa Claro, fiscal. há sempre margem para poder ajustar. A questão da água é difícil, porque a água nós temos um contrato, não trouxemos para Valongo essa concessão, mesmo assim conseguimos, repare, em 17 municípios somos o 6º mais barato e, portanto, com uma taxa de cobertura elevadíssima. Portanto, o serviço é prestado por uma empresa privada, há uma concessão? É uma concessão que foi trazida para Valongo há muitos anos, não fomos nós que trouxemos, respeitamos. Resgatar esse contrato implica pagar 40 a 50 milhões de euros. Eu não farei isso. Não há razões para o município. Não, sabe porquê? Não é só isso. O resgatar é uma decisão que pode ser sempre tomada. Agora, num concelho que tem o 6º valor mais baixo de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos da área metropolitana, que tem uma taxa de cobertura que só o Porto é superior a nós, arriscar uma aventura. Qual é a taxa de cobertura de saneamento? É quase 100%. Quase 100%. Há saneamento e água. É o que eu lhe digo. É mesmo das mais elevadas no país. Com qualidade. Tomar uma decisão de resgatar esta concessão e pagar 40 a 50 milhões, nós não sabemos qual é o valor. O último estudo apontava para 45 milhões de euros. Correr esse risco num concelho que ainda há bem pouco tempo, quando eu fui eleito, tinha uma dívida de 54 milhões de euros, eu acho que é uma profunda irresponsabilidade. Tem sido possível reduzir essa dívida? Já reduzimos a dívida em cerca de 30 milhões. 30 milhões. Esta Câmara pagava as contas a quase 200 dias, pagamos a 2 dias. Toda a gente quer trabalhar com a Câmara de Valongo. Aliás, foi uma das coisas, a área financeira é uma área que é da minha competência, foi sempre desde o início. Eu estou aqui como lhe disse, há 7 anos, 7 meses e 25 dias, e lembro-me bem,
No primeiro dia foi logo das primeiras coisas que pedi. Quanto tempo vamos demorar a pagar a um dígito? E foi, em 2 anos e tal, estávamos a pagar a 9 dias, 8 dias, chegamos a pagar a um dia. Às vezes dizem, mas é uma obsessão pagar rápido. Não, é respeitar quem trabalha para nós. Repare, só há desenvolvimento se houver confiança. E na confiança entra a questão dos pagamentos. Nenhuma empresa quer trabalhar com uma Câmara que paga mal e paga tarde. Claro. Além do mais, pagar tarde significa matar as empresas. O Sr. Presidente referiu há pouco que o seu município é um dos que no país, nomeadamente na área metropolitana de Porto, tem apresentado maior crescimento em termos demográficos. Imagino que haja uma pressão grande no setor da habitação, no concelho. A estratégia local de habitação vai procurar corresponder a essa pressão que existe também, nomeadamente ocorrendo a situações de maior precariedade, maior dificuldade económica de alguns estados da população? A nível da habitação há duas questões. Nós, por um lado, temos a iniciativa privada. Nós, quando iniciamos funções, alteramos, foi logo das primeiras coisas, alteramos o nosso regulamento de taxas. É muito mais barato hoje fazer uma moradia aqui em Valongo. Modernizamos a Câmara, desmaterializamos a Câmara. A Câmara era tudo em papel. Quando eu entrei era tudo em papel. Hoje é totalmente desmaterializada. Hoje é possível submeter um processo de construção de uma moradia online, pagar online sem vir à Câmara. Isso é possível já desde 2015. Fizemos também a contabilidade de custos e analítica. E isto, o que é que tem a ver com a habitação? Nós, quando eu lhe falava há pouco, nós alteramos o regulamento de taxas, baixando o custo para quem quer investir. E, portanto, desse ponto de vista, há uma dinâmica extraordinária. Há muita gente à procura de Valongo para fazer a sua moradia. Estão a ser, felizmente, recuperados aqueles edifícios que estavam abandonados. Valongo era conhecido como um território onde havia os prédios abandonados, os prédios fantasmas. Estão, finalmente, quase todos a serem recuperados. Há 2 meses, assinamos um acordo de urbanização com uma empresa que vai recuperar aquelas casas todas de tijolo de burro, quem vem na autoestrada ali em campo, mas está a decorrer um processo muito positivo de recuperação desses prédios abandonados. Isso é uma questão. Ou seja, e agora também potenciado com a pandemia. A pandemia em curso fez valorizar muito territórios onde é possível fazer moradias. Porque as pessoas hoje já não pensam 2 vezes se querem ir para um prédio, um apartamento ou para uma moradia. Aquelas que podem, obviamente. E desse ponto de vista, há muito terreno disponível para fazer moradias e para construir aqui habitação de qualidade. Como lhe digo, é próximo do Porto, o custo de vida aqui é dos mais baixos na área metropolitana. As pessoas sabem, senão não vinham para aqui. Aliás, a prova do que eu estou a dizer é o facto das pessoas procurarem Valongo. Depois existe outra questão, que é aquela parte da nossa população que tem mais carências, digamos assim, e que procura uma alternativa, digamos assim, habitação social ou custos controlados, que tenha habitação, digamos assim, que implica um investimento público. Desse ponto de vista... Sr. Presidente, peço desculpa, quem é que vem viver para Valongo? Vêm pessoas, há muita gente há pessoas de Valongo, filhos de pessoas que vivem cá. São pessoas que vêm do Porto, são pessoas que vêm do interior. Vêm pessoas do Porto, vêm pessoas da Maia, de Gondomar, dos vizinhos, dos territórios limítrofes, digamos assim. Procuram Valongo porque provavelmente é mais caro noutros locais e vêm aqui, olham para Valongo como uma alternativa e nós ficamos muito felizes e por isso é que estamos a investir na qualidade de vida desta terra, como é óbvio, na educação, ainda não falamos, mas vamos falar, nós apostamos muito na educação. Mas dizia-lhe eu, na questão da habitação social, a estratégia local de habitação que nós aprovamos há poucos dias, que vai agora à Assembleia Municipal, são 42 milhões de euros. Exato. É uma das grandes estratégias, é uma resposta para cerca de 855 famílias que estão identificadas, porque a estratégia, portanto, a lei obriga a que nós digamos quais são as situações que têm que ter uma resposta. E aprovamos na reunião de Câmara e agora vamos avançar, vamos também ter a aprovação na Assembleia Municipal, estou certo, e vamos avançar, são 5, 6 anos para fazer um investimento de cerca de 42 milhões de euros. Onde é que esse dinheiro vai ser investido, Sr. Presidente? Nós não apostamos numa só vertente. Nós vamos fazer reabilitação, também algumas situações de... habitação social também. Sim, aquisição, reabilitar e disponibilizar. É sempre para esse segmento. São 855 famílias e é uma resposta que vamos dar a cerca de 2.000 pessoas. Um pouco todo o Conselho. Sim, vamos beneficiar muito também desta mudança e deste objetivo que o Sr. Primeiro-Ministro, e bem, definiu
até aos 50 anos do 25 de Abril, dar resposta a 26 mil famílias e, portanto, aqui em Valongo também estamos nessa mesma sintonia e vai ser importante. E nós já temos aí muitas soluções. Uma parte desses 855, cerca de 420 é edificação nova e a outra é reabilitação. E, aliás, há ali também uma parte curiosa, que são cerca de 2, 3 milhões, é para iniciativa do privado. Ou seja, se as pessoas que têm o problema de habitação tiverem condições, quiserem avançar, há também uma pequena fatia para poderem fazê-lo. Mas não fechamos o leque. Vamos usar todas as hipóteses da estratégia. A estratégia é uma política nacional que dá a hipótese de escolher caminhos. Nós aqui não fechamos nenhum caminho. Por norma, gostamos de deixar abertos os caminhos todos. E, portanto, estou convencido que vai ser uma ferramenta importantíssima aqui no Conselho de Valongo, nos próximos 4, 5 anos. Referiu há pouco a importância da educação e, nomeadamente, os investimentos que têm sido feitos neste Conselho. A educação... É um investimento estratégico, o Sr. Presidente tem dito isso repetidas vezes. É a menina dos meus olhos. Tem números para nos avançar relativamente àquilo que tem sido feito quando nós entramos no Conselho, falava-se em fazer obras de reabilitação da Escola Secundária de Irmesinde, na Escola Básica Valis Longos, na Escola Secundária de Valongo, imensos problemas, havia os problemas com as coberturas de fibrocimento. Nem sempre fibrocimento é igual a amianto. Pronto, mas está instalada essa ideia. Bom, hoje, neste momento, consigo, nesta simpática entrevista, eu posso dizer o seguinte: a Câmara, sem fundos comunitários, quase sem fundos comunitários, praticamente sem fundos comunitários, removeu ao longo destes últimos 7 anos todo o fibrocimento das escolas da Câmara. E nós só tínhamos o primeiro ciclo. Repare, agora conseguimos um apoio pequenino para a Escola de São Lourenço, que era uma escola do Estado Central. Nós, há coisa de 1 ano e tal, aceitamos as competências de educação e passamos a ter também as básicas e as secundárias. Tudo. Repare, o que é que fizemos? Conseguimos uma verba, não aquelas verbas brutais do tempo do parque escolar, mas conseguimos uma verba de quase 4 milhões. A Escola Secundária de Irmesinde está praticamente nova. Ainda há uma intervenção para uma segunda fase no pavilhão, um pavilhão pequeno, que está dependente de verbas do Ministério da Educação, que virão e que também será intervencionado, mas a escola está nova. Depois, a Escola Valis Longos, quero lhe dizer que esta quarta-feira, veio finalmente o visto do Tribunal de Contas. 30 anos! É uma escola, eu fui inaugurar esta escola aqui a Valis Longos, vai arrancar uma intervenção também na casa dos 3 milhões e tal, quase 4 milhões, vai ficar nova. Conseguimos um acordo com o seu Ministro Tiago Brandão Rodrigues, que foi assinado em Vila Real. Temos 2 milhões que o Estado nos vai apoiar e estamos a terminar o projeto de reabilitação da Escola Secundária de Valongo, que dentro de pouco tempo será também uma realidade. Estamos a falar de uma intervenção, já fizemos uma intervenção nas coberturas de quase 400 mil euros, 300, 400 mil euros, e vamos agora avançar com uma intervenção de 3 milhões, vai ser ao mesmo nível de Irmesinde e da Valis Longos, e será também uma escola recuperada. Mas não só. Há coisa de 1 ano, 2 anos, antes da pandemia, uma decisão minha, arriscamos, fomos o primeiro conselho no país que todas as escolas do primeiro ciclo têm uma sala de aulas, chamava-se à época salas de aula do futuro, ou laboratórios de aprendizagem, laboratórios de inovação, de aprendizagem, laboratórios que permitam às crianças, sejam ricas, sejam pobres, aprender a trabalhar com um robô, a programar um robô, a trabalhar com uma impressora 3D. Às vezes, se calhar, não tem esta noção. Mas uma criança muito carenciada, quando descobre que tem um talento dentro da cabeça dela para programar um robô, ou fazer uma coisa e ver nascer uma figura 3D, ou então num ecrã tátil avançado, essa criança fica com um brilho nos olhos e essa criança é tocada. Mesmo quando ela regressa à casa ao fim do dia, às circunstâncias muitas vezes difíceis, aquela criança teve a coisa mais poderosa da vida dela. Descobriu que tem talento. E isso nós fizemos. Foram quase 1 milhão de euros. Mas depois não é só isso. Nós temos o programa de luta contra o insucesso escolar, temos o programa de férias escolares, o Toca a Mexer, que bebe muito desta preocupação identitária, as nossas crianças saberem o que têm no nosso território. Ouça, o Conselho de Valongo hoje, a nível de educação, e os pais sabem disso, os pais e as mães e os avós e as avós sabem disso. Damos prémios de mérito, mas damos prémios quer ao privado, quer ao público. Nós aí não diferenciamos as crianças. Aquele chequezinho um cheque no valor de 100 euros que damos como prémio,
para depois poderem comprar o que quiserem, reconhecemos o mérito escolar, quer aos alunos do público, quer aos alunos do privado. Aí o mérito tem que ser reconhecido. Como também, ainda agora, damos também as bolsas de 750 euros para os alunos que estão no meio universitário. Aqueles que estão acima um bocadinho dos limiares dos apoios sociais. Já reparou que há muita gente, porque ganha mais 5, 10, 20 euros que o salário mínimo, ficam fora de tudo. Nós temos umas bolsas, eram 50, mas decidimos alargar a toda a gente que foi validado o processo, são 80 e tal, e vão receber 750 euros. Portanto, há aqui um conjunto de ferramentas a nível escolar, a nível educacional, que eu vou-lhe dizer, acho que, sinceramente, quando me perguntam porquê, porque isto é uma das razões para as pessoas se fixarem no nosso território, é a qualidade, digamos assim, do percurso educativo. Claro. E desse ponto de vista, eu acho que estamos a fazer um trabalho competente, aquilo que se espera de um município. Naturalmente que não é fácil. Este processo de ter as competências educativas é muito complexo, porque eu compreendo e respeito muito as direções escolares, mas as direções escolares podem achar estranho ter agora uma Câmara que passa a ter responsabilidades de gestão do edificado, de manutenção. Sim, mas somos parceiros. O que é que nós queremos? Nós queremos que os nossos meninos, os nossos estudantes, sejam os melhores do mundo. Que as famílias fiquem satisfeitas com a experiência educativa que estas crianças têm, desde a pré até ao 12º ano e depois, saindo daqui como cidadãos plenos e autónomos, por isso é que também apostamos muito na participação cívica, como sabe, estamos a preparar cidadãos para quê? Para o mundo. Epá, que falam línguas, que são autónomos, que são capazes de defender uma ideia, de organizar um projeto. Essa é a marca fundamental. O cimento é importante, mas o cimento humano é mais importante. E isto é investir em cimento humano. Como é que tem sido a evolução da população estudantil no concelho? Tem havido um crescimento da Tem população? aumentado. Tem pouco em contraciclo com aquilo que observamos na maior parte do território nacional. Mas tem aumentado porque também tem aumentado a população do concelho. Aumenta porque... Porquê que aumenta? Aumenta quer porque há pessoas que vêm de fora, quer porque há nascimentos. Há pessoas e que nasçam muitos. Dizem-me que a pandemia, uma das consequências que vai trazer, quando acabar, vai ser nascer muita gente. Que nasça muita gente. Nós precisamos de população. O país está a envelhecer. Portanto, ainda bem, e Valongo, desse ponto de vista, está a crescer, nós temos de ser capazes de dar resposta às pessoas. Resposta do município à pandemia que ainda estamos a atravessar correspondeu àquilo que desejava? Total. Os meios são sempre limitados, como é óbvio, mas... Ouça, eu acho que é uma história que mais tarde vai ser contada. Eu acho que os autarcas deste país, sejam os presidentes de Câmara, sejam os presidentes de Junta, mostraram o porquê da importância da democracia de proximidade. Da democracia de proximidade, que é o poder local. Às vezes não se tem a noção. A democracia de proximidade não é a democracia a nível nacional. Esta aqui nós conhecemos as pessoas conhecem-nos. E nós demos uma resposta extraordinária e estamos a dar uma resposta extraordinária. Olha, desde a primeira hora, aqui um município sempre presente, sempre ao lado das pessoas, pedimos às pessoas para irem para casa, ajudamos os bombeiros, as famílias. Nós já, desde o início da pandemia, já deve estar muito próximo dos 3 milhões de euros. Nós, aqui em Valongo, adotamos uma metodologia muito característica de Valongo. Nós gostamos de debater, de falar, às vezes zangamos-nos muito, mas no fim chegamos sempre às melhores soluções. Debater e falar e discutir é mesmo o melhor caminho, não tenho dúvidas, perante um desafio pandémico. Eu lembro perfeitamente quando veio a pandemia, eu naquele momento, e com humildade reconheço, fiquei com receio de dizer, o que é que vamos fazer neste momento? E foi essa decisão que surgiu, vamos começar a falar todos os dias. Durante os primeiros 2, 3 meses, convocamos a Comissão Municipal de Proteção Civil e durante 2 meses e tal, quase 3 meses, todos os dias reuníamos. A Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, todos os presidentes de junta, a Autoridade de Saúde, as 2 corporações de bombeiros, o Hospital de São João, a Segurança Social, toda a gente, as equipas da Proteção Civil, todos estavam lá, sentados diariamente a debater. O ACES também. E hoje reunimos de 15 em 15 dias, está tudo gravado. Já vamos quase a caminho das 170 reuniões. Mas deu-nos uma riqueza. Ouvir todos os dias os médicos a falar da pandemia, ouvir todos os dias a polícia, a Guarda Nacional Republicana, o representante do Hospital de São João, porque temos aqui o Polo de São João, os presidentes de junta, a Segurança Social,
falar com os padres, todos os padres, falar com as direções das escolas, com as direções das IPSS, falar na altura, quando os lares foram afetados na primeira fase de Valongo, no início da pandemia foi muito castigado, está recordado. Tudo isso fez com que tomássemos decisões e nunca hesitamos. Nós, o ano passado e este ano, fizemos, na altura, uma redução de parte do custo da água. Nós, este ano, decidimos, inclusive, baixar o IMI. Fizemos também uma redução para empresas até determinado tipo de volume de negócios da própria derrama. Ou seja, um conjunto de decisões, fornecimento de EPIs às IPSS, material de desinfecção, houve tudo. Abrimos 2 centros de vacinação, um em Irmesinde e outro em Valongo. Estamos agora a contratar 10 enfermeiros, juntamente com a Maia, que vai contratar outros 10, para ajudar o processo de vacinação. Tudo isto mostra como o poder local, a democracia de proximidade, é mesmo muito importante na vida das pessoas. E é um parceiro, ouça, às vezes não se valoriza isto, é um parceiro importante para a implementação das políticas. Não é só o importante fazer o desenho e a decisão da política. Se não tiver bons atores, bons parceiros a implementar no terreno, as políticas, e eu acho que as populações compreendem isso. Os nossos carros da Proteção Civil andaram aí sempre a dizer resistir ao vírus. Deixe-me só dizer isto e acabo. Nós adotamos um tag, uma frase, resistir ao vírus, que aliás está por todo lado. Sabe porquê? Porque numa guerra pandémica não é só a resistência pandémica, a resistência de saúde. É resistir do ponto de vista mental, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista cívico, do ponto de vista democrático. Repare, nós não suspendemos as iniciativas que tínhamos de participação. Prestamos contas na mesma, através do online. Mantivemos o orçamento participativo jovem, mantivemos as iniciativas da cultura, educacionais, o ASA, o nosso programa dos séniores ativos, manteve-se em ambiente online. Sentimos que os séniores não tinham, por exemplo, não tinham todos capacidade de acompanhar e avançamos para o ASA 4.0, que vamos fornecer, compramos 800 tablets e vamos aos nossos séniores. Os nossos séniores vão poder também participar no futuro, quer queiram, quer não queiram, através de uma ferramenta, que é um tablet, com um ambiente desenvolvido especificamente, ganham condições de estarem interligados uns com os outros. Porque nós somos gregários, está a compreender? Lançamos um projeto inovador. Veja, a pandemia não é desculpa para suspender a democracia, que esse é um dos medos que eu tenho. A propósito da pandemia, vamos suspender tudo. Não! Ainda agora, no PDM, o À Procura do Teu Lugar, o Valongo 4.0, é de uma enorme coragem desafiar os nossos meninos para eles também pensarem os lugares que eles gostam. E fizemo-lo. Está a compreender? Portanto, a pandemia foi e é um desafio, mas é também uma oportunidade. E nós agarramos e estamos a tentar dar as melhores respostas. Nós nunca hesitamos e gastamos o que for necessário para defender as nossas populações. Bem, vamos mudar um pouco de assunto. O aterro de Sobrado é um dos dossiês que estão na ordem do dia. É um dos problemas que nós encontramos. Neste Conselho, o município tem publicamente manifestado oposição à forma como aquele equipamento tem vindo a desenvolver a sua atividade. Qual é a solução que Valongo preconiza é fechar para o aquele aterro. problema? Olha, ainda bem que me coloca essa questão, porque é uma solução muito dolorosa, sabe? Porque nós encontramos um aterro. O processo em 2006, 2007 foi conduzido com total falta de transparência e mesmo desrespeito pelas populações. Porque em 2007, eu não era autarca, o que foi vendido às populações foi que vinha para Valongo um aterro de resíduos de construção e demolição. Nunca ninguém falou que vinha um aterro de resíduos industriais. Aliás, até venderam com um embrulho, parecia quase aquela coisa do subprime. Lembra-se a crise nos Estados Unidos? Vendiam num pacote bonito, green, diziam que vinha para Valongo um centro de valorização. Não! Veio para Valongo um centro de resíduos de construção, mas também um centro de resíduos, um aterro de resíduos industriais. E, portanto, e só mais tarde é que se percebeu, aquilo foi licenciado em cima do povoado, quase, muito próximo da escola profissional que já existia, ou seja, violando a lei. E nós, o que é que acontece? Nós só a partir, quando eu fui eleito em 2013, ou setembro, tomei posse em outubro, a partir de 2014, 15, começamos a ter cada vez mais queixas de maus cheiros. E eu fui lá, comecei a notificar a CCDR, pedir esclarecimentos ao Ministro, à Secretaria de Estado,
E aquilo foi em crescendo. Em 2017-18, somos confrontados com um pedido, confrontados porque descobrimos o processo, porque não é obrigatória a consulta à Câmara, com o processo de renovação das licenças. A empresa fez um pedido à IAPA e à CCDR para renovar as licenças. É preciso perceber que há 3 tipos de licenças para abrir uma coisa destas. Licença urbanística, que depende da Câmara, licença de exploração, que depende da CCDR, e licença ambiental, que é aquela que diz o tipo de resíduos que podem receber, que depende da IAPA. O processo de licenciamento da Réciva Longo só foi concluído em 2012. Veja bem, até 2012 o anterior executivo podia ter recusado. Porque só veio em 2012 porque a licença ambiental e a licença de exploração só foram concedidas nessa época. Claro, em 2017-18 pedem a renovação. Nós fizemos uma oposição por escrito, dissemos não aceitem, não deem esta renovação, não autorizem os resíduos orgânicos, porque foi um dos problemas que tivemos aqui durante muito tempo, que eram e foram depositados aqui de forma ilegal, a lei não o permitia, mas foi renovado. Mais tarde, no âmbito desta luta, porque é uma luta muito forte, a empresa tem processos contra mim em tribunal. Isto é que me chateia. Eu que não tenho nada a ver com isto, quer dizer, ainda por cima levar com processos da empresa, dizendo o Presidente da Câmara está a perseguir esta empresa. Eu não persigo ninguém, eu estou a defender a população deste concelho. Mais tarde, nós, no âmbito desta luta, não é? Coloquei-me ao lado da população sempre, quando surgiu um movimento cívico, coloquei-me ao lado da população. Obviamente, não tem nada a ver com aquilo. Eu tinha 2 hipóteses. Fazia de conta, assobiava para o lado, dizia isto é uma coisa que foi o outro executivo. Ou então vou defender ao lado da população a qualidade de vida e o ambiente de Sobrado, e foi o que eu fiz, porque eu acho que um Presidente de Câmara, um autarca, só é autarca se estiver disponível para lutar ao lado da população pela qualidade de vida, não é? Senão não vem dar esperança nenhuma a ninguém. Quando eu lembro-me há coisa de, a determinada altura, pedi internamente para fazer investigação ao processo, e descobrimos, em 2019, os nossos serviços dizem-nos, ó Sr. Presidente, há aqui muito provavelmente uma violação do PDM. E havia, eu não tenho dúvidas. Quando sou informado disso, em 2019, já tinha decorrido há um período que é 10 anos, em que é possível pedir a um tribunal, a própria Câmara tem um período de 10 anos, que pode pedir a nulidade. Nós já não podíamos fazer esse pedido. Felizmente, que a população, que a associação cívica existente, podia avançar com uma ação popular e fê-lo. Há dias e há uma ação popular contra a Câmara, contra a IAPA e contra a CCDR. E quando me perguntam, eu disse sobre essa ação popular, o que eu digo com muita clareza, respeito muito e espero que o Tribunal confirme que houve violação do PDM. Porquê? Porque se o confirmar, as licenças caem, a licença urbanística cai, caindo a licença urbanística, o Ministério do Ambiente tem que imediatamente retirar, quer a IAPA tem que retirar a licença ambiental e a CCDR tem que lhes retirar a licença de exploração. Nesse contexto, nem sequer vai ser necessário o recurso aos tribunais. Não, já está no tribunal. A ação popular é um mecanismo nos tribunais. Sim, nesse contexto, se houver uma decisão... Se o tribunal reconhecer que houve violação do PDM, em 2007, repare, em 2007, não era eu o Presidente da Câmara, Claro. Significa que dificilmente aquele aterro pode continuar a elaborar. E porquê? Repare, eu não vou falar de outros aterros. Falo do aterro da minha terra. Aquele aterro foi mal licenciado. Aquele aterro é um cancro aqui. Alguém o trouxe para Valongo. E agora compete-nos a nós fechá-lo. Sr. Presidente, porquê é que acha que a licença foi renovada em 2017, 2018? Não sei. Isso é uma pergunta que tem que fazer às entidades que a renovaram, não é a mim. Mas já reuniu com a APA, no sentido de tentar nós perceber? pusemos por escrito. Não, ouça, nós colocamos por escrito. Nós participamos na consulta pública e descobrimos a consulta pública porque andamos muito atentos ao processo e dissemos, é um erro renovar as licenças e não o façam, mas fizeram. Não me compete a mim responder porque é que essas entidades o fizeram. Fizeram mal, a meu ver, fizeram mal. Em relação à questão do estacionamento aqui na cidade de Valongo e também em Irmesinde, a Câmara resgatou esse serviço. Foi uma decisão política tomada já há algum tempo. Entretanto, surgiu a pandemia, neste momento não se cobra ainda nenhum valor pelo estacionamento
nas duas cidades. Quando é que essa situação vai ser alterada? Ou seja, quando é que o município vai voltar a cobrar um valor pelo estacionamento nas cidades? Neste momento nós não cobramos, decidimos, também por causa da pandemia, decidimos não, digamos assim, reativar o estacionamento. O estacionamento é uma ferramenta, o estacionamento pago, de duração limitada, como se costuma dizer, é uma ferramenta de gestão do trânsito nos centros da cidade. É necessário, atenção. Simplesmente devido à pandemia, o ano passado, não foi este ano, em 2020, durante a pandemia, tomamos a decisão de dizer, sim senhora, até ao final da pandemia, 2021, que se espera que seja o final deste ano, não há pagamento de estacionamento nos centros de Irmesinde e de Valongo. Nós resgatamos estas duas concessões, dizem-me que somos o único concelho no país que resgatou duas concessões de estacionamento, que é uma coisa extraordinária. E resgatámo-lo em nome do interesse público. Mas nós não tínhamos... resgataram porquê? Resgatamos os custos em eram... nome do... Não. Nós resgatamos em nome do interesse público. A Câmara, por exemplo, a Câmara não tinha liberdade para poder gerir o espaço público. Estas concessões de estacionamento, na prática, retiram capacidade à Câmara para poder gerir as ruas. Isto é uma coisa absolutamente incrível. Vou-lhe dar um exemplo. Nós estamos agora a dar autorização em Irmesinde, em Valongo, Alfena, mas sobretudo, quando eu falo de Irmesinde, em Valongo é onde existia o estacionamento de duração limitada. Nós agora, como a Câmara resgatou as duas concessões e o Tribunal já veio dar razão, ou seja, a Câmara podia resgatar, era o que faltava se não pudesse, nós estamos a autorizar alguns cafés que pedem, em vez de ter um sítio para estacionar o carro, colocarem um parklet e fazer uma pequena esplanada. Se tivéssemos as concessões, não podíamos fazê-lo. A fazê-lo, tínhamos que estar a pagar todos os dias um montante à empresa. Quanto é que custou esse resgate ao município? Não sabemos, isso agora será mais tarde definido no Tribunal. A nosso entender, pelas contas que fizemos, não terá grande custo. Não terá grande custo? É. Mas com certeza que têm uma ideia. Nós fomos ver... Foi feito um estudo. Nós fomos estudar os contratos de concessão, que também não são da minha responsabilidade, e os nossos serviços jurídicos informaram-nos que, decorridos os anos que decorreram, aplicaram a fórmula que está prevista nos contratos e o que nos dizem é que, do ponto de vista de indemnização, que é um valor muito reduzido. Em relação aos profissionais que estavam afetos a esse trabalho... Os profissionais são funcionários da empresa. É um problema que a empresa tem que gerir, não é um problema... Não é possível ao município internalizar esses funcionários? É um problema da empresa. Os funcionários estão a ser enganados pela empresa, sabe? Custa-me dizer isto, mas os funcionários estão a ser enganados pela empresa. Foram pessoas que perderam os seus trabalhos, sim, os seus empregos. Mas estes funcionários eram daquela empresa, não eram os funcionários do município. Portanto... Não há nenhuma questão de natureza legal que há neste obrigue o momento município... decorre um processo, claro, um processo é em tribunal, obviamente. É para isso que existem os tribunais, é para dirimir problemas e resolver problemas. Outra estratégia que o Sr. Presidente tem repetidamente falado noutras entrevistas, noutras tomadas de posição, tem a ver com a prioridade que tem sido dada na captação de investimento para o seu município. Estes últimos 7 anos e meio, foram anos positivos no seu ponto de vista também a esse nível, ou seja, houve de facto investimentos significativos no Conselho, nomeadamente que se traduziram na criação de postos de trabalho concretos? Muito. Eu referi-lhe há pouco, logo no início da conversa, a questão de alterar a tabela de taxas, logo no início, e a revisão do plano diretor municipal. As pessoas já não têm memória, a memória das pessoas é muito curta. O plano diretor municipal que nós temos hoje foi revisto, nós, quando fomos eleitos, há 15 anos que andava a arrastar-se o processo de revisão do PDM. Hoje já não se tem essa memória. Nós acabamos, aprovamos a revisão do PDM, aliás, e esse PDM, é bom que se diga, encontramos um processo na Câmara com quase 15 anos e nós o que é que pegamos? Pegamos no trabalho feito. Eu praticamente pouco mexi no PDM, porque eu fiz esta avaliação. Vou estar agora a iniciar um novo processo de PDM? Não. Pegamos no trabalho que vinha de trás, do anterior executivo. A minha contribuição foi aumentar as zonas industriais. Eu, quando quis aumentar as zonas industriais, onde fosse possível instalar empresas, como por exemplo em Alfena, posso lhe dizer que se não fosse feito essa alteração, nós não tínhamos captado a Jerónimo Martins para o Concelho de Valongo, que é o maior centro logístico em Portugal, do género, de uma empresa de distribuição. E
apostamos tudo em rever o plano diretor municipal. Revimos o plano diretor municipal, pusemos fim a essa pouca vergonha de andar 15 anos a arrastar uma revisão do PDM e alteramos a tabela de taxas. O que é que acontece? Em 7 anos, 7 meses e 25 dias, neste momento temos 300 milhões de euros captados no terreno. Entre a Jerónimo Martins, várias empresas, investimento em habitação, são cerca de 300 milhões de euros e cerca de 2.000 postos de trabalho no terreno. Neste momento, correm processos dentro da Câmara de investimento na casa dos 50 milhões de euros, que estão a decorrer, digamos assim, são processos, intenções de investimento, que se concretizarem, ou seja, se as empresas avançarem, são processos que estão dentro da Câmara, processos de licenciamento. Portanto, podemos chegar rapidamente aos 350 milhões. São empresas portuguesas, multinacionais? Empresas portuguesas, outras empresas. E também temos, eu não falei ainda, no investimento que se faz com os fundos comunitários. Nós, em 7 anos, investimos mais de 40 milhões de euros. São as áreas mais beneficiadas. Muitas. Nós temos um investimento muito forte, já lhe disse, na educação, mas também a nível cultural. E também na habitação social. Nós fizemos muito investimento em parte dos nossos... Nós temos 17 empreendimentos sociais e alguns desses empreendimentos foram também alvo de um grande investimento com fundos comunitários. Reabilitação, conforto térmico. Está a ver? Havia problemas, edifícios antigos, alguns com patologias e problemas digamos assim, de construção, foram intervencionados. Mas uma das áreas onde nós estamos a apostar muito e voltamos desta forma ao início, a cultura. Nós sabemos que a cultura é uma mola. Eu volto a dizer isto. Nós, repara, investimos muito em parques, vamos agora inaugurar dentro de dias o Parque da Lomba, em Sobrado, a primeira fase do Parque do Lessa, em Irmesinde, vai arrancar agora uma intervenção de cerca de 1 milhão de euros no Parque do Lessa, em Alfena, que vai potenciar o parque que a Junta de Freguesia criou. Mas, mais do que tudo isso, a questão cultural é determinante. É esta que faz com que as pessoas acreditem na terra onde vivem ou onde escolhem viver. É esta que nos permite projetar, não só internamente, mas na área metropolitana, na região norte, no país e no mundo. Sr. Presidente, estamos praticamente no final da nossa conversa. Tenho aqui mais 2 ou 3 itens sobre os quais gostava de ouvir de forma o mais abreviada possível. O primeiro dos quais, as piscinas de Irmesinde, requalificação, é já uma realidade? A obra vai para o terreno? Finalmente, deixe-me dizer isto, há 2 anos e tal, quase 3 anos, finalmente conseguimos uma empresa que vai fazer as obras na piscina de Irmesinde. Também em Irmesinde, recuperação do antigo cinema. Estamos a tentar adquirir o antigo cinema. Ainda não chegamos ao valor que é de comum acordo. Vamos, dentro de dias, nos próximos dias, vou voltar a fazer uma nova proposta à direção do Centro Social. Sabe que adquirir edifícios tem que haver aqui um encontro, não é? As 2 mãos têm que conseguir chegar a um entendimento. O que é que gostavam que recuperar aquele edifício? Vai ser, eu não tenho dúvidas. Ouça, de uma forma ou de outra, nós vamos avançar com nós... Vão recuperar o edificado e o que é que vai nascer lá? Se depender de mim, aquilo é um edifício cultural e vai ser reabilitado para fins culturais. Presidente, Parque das Serras do Porto, eu sei que é um projeto que lhe é muito querido, gostam muito de falar sobre isso. A mim e aos meus colegas de Paredes e de Gondomar. Sim, mas Valongo tem de facto tem assumido algum protagonismo nesse nível. É aquilo que gostava que fosse, há ainda com certeza margem para progressão desse nível, mas já foi de facto conseguido muita coisa. Eu falo com muita paixão porque eu cresci nas serras. Eu nasci na cidade do Porto, vim para cá muito pequenino, ali cresci a olhar para a igreja matriz de Valongo, entre a Paupério e as biscoitarias e padarias. Portanto, eu ia sentir aquele cheirinho fantástico, mas também à beira da serra. Eu desde jovem conheço as serras, ia para lá, andava a pé, ia até Couce, gosto muito das serras. Este projeto de 3 concelhos é uma coisa fora da caixa, é uma infraestrutura verde. Este termo tem que começar a entrar no vocabulário. Nós só nos habituamos a falar em infraestruturas cinzentas, autoestradas, portos de mar, aeroportos. Infraestrutura verde. O que é uma infraestrutura verde? São 6 serras, 60 km quadrados, que fornecem serviços. Que tipo de serviços? Ecossistémicos. Ensino, visitar, geologia, percorrer as serras, andar a pé, desporto, atividade humana, biologia.
N serviços que nós precisamos para a qualidade de vida. Vai ser o pulmão, ou já é o pulmão da área metropolitana do Porto? É um dos. Este é uma das, simplesmente é uma área com 60 km quadrados. E agora há dias, como sabem, com Santo Tirso, Maia e Matosinhos, criamos a associação dos municípios Corredor do Leça, que é o rio que nasce na área metropolitana e percorre faz todo o seu percurso na área metropolitana, e Valongo também está. Os meus colegas aceitaram a sugestão que nós temos aqui neste Parque das Serras do Porto, que é presidências rotativas anualmente, porque volta à questão do dínamo. Todos os anos um presidente quer fazer um bocadinho mais, e isto provoca uma grande transformação. Última questão, Sr. Presidente, se me permite. O tempo está, de facto, mesmo os temas são tantos. A linha do Val de Sousa, que, à partida, se esse projeto se vier a concretizar, há de começar aqui de Valongo, foi também uma aposta política do seu Executivo, em articulação, nomeadamente, com o conjunto de municípios do Val do Sousa. Uma ideia genial, vamos ser sinceros, nestas coisas temos de dizer sempre a verdade. O Sr. Presidente Humberto Brito, julgo que foi o primeiro, os senhores presidentes, meus vizinhos desta região aqui do Sousa, do Tâmega, do Sousa e do Ferreira também, não se diz assim, agarraram a ideia, convidaram-me, tiveram a generosidade de me convidar, porque Valongo é o sítio ideal para iniciar a linha, e nós dissemos logo, desde a primeira hora, estamos com este projeto. É muito importante, repare, assim como há dias, juntamente com a Maia, o Porto, Gondomar e Matosinhos, avançamos na questão da linha de Leixões, tentar estudar a linha de Leixões, reativá-la para passageiros e, por que não, fazer com que o Alfa vá ao aeroporto do Porto, através da linha de comboio, que é uma coisa genial, dá uma importância desde a Galiza até o entroncamento. Repare que, se isto acontecer, a linha do Sousa, imagine em Lousada, em Felgueiras, um cidadão que não tem que vir de carro nem nada, mete-se no comboio e vai até ao aeroporto do Porto. O que é que Valongo vai ganhar com este projeto, do seu ponto de vista? Vai afirmar o facto de ser um concelho charneira, que está muito bem localizado, quer para as famílias se localizarem, ou seja, quer para virem aqui fazer a sua moradia ou comprarem um apartamento, quer as empresas que se queiram instalar neste concelho onde há muito terreno. Repare, é mais uma via que reforça a nossa localização estratégica. Centralidade de Valongo. Última questão, breve, para me responder em 30 segundos. Vai recandidatar-se a mais uma, está no seu segundo mandato, tem ainda a possibilidade de se candidatar a um terceiro mandato, vai recandidatar-se a um terceiro mandato? O Partido Socialista, eu sou eleito pelo Partido Socialista. O Partido Socialista de Valongo já decidiu, convidou-me, votou, e o meu nome já foi aprovado, porque eu naturalmente aceitei o convite que me fizeram, e com muito orgulho, e por uma razão muito simples, quer dizer, 7 anos não dá para fazer tudo. Nós temos imensas obras, a pandemia veio adiar muita coisa, portanto, eu, com muita sinceridade, acho que eu sou frontal. Gostava, obviamente, que a população me desse novamente um voto de confiança para concretizar aquilo que eu me comprometi no início, que era mudar este concelho. E, portanto, vou-me submeter novamente à escolha da população. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Tempo que dispensou para estar connosco nesta entrevista, cerca de 60 minutos, cerca de 1 hora, durante o qual foi possível passarmos em revista os principais assuntos, alguns dos principais assuntos que estão na ordem do dia neste Concelho de Valongo, neste Concelho da área metropolitana do Porto. E foi assim a entrevista com José Manuel Ribeiro, que está a concluir o seu segundo mandato e que vai, como de resto acabou de nos dizer, candidatar-se a um terceiro mandato à frente deste município da área metropolitana do Porto. Prometemos voltar com mais entrevistas com presidentes de Câmara da nossa região. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.